É o seguinte, pessoal. Vocês viram aí, né, recente, toda aquela treta, aquela celeuma gerada por uma parte da esquerda aí que se declara esquerda radical, onde eles ficaram reivindicando o fim da dragagem no Rio Tapajós. Sendo que isso não é uma luta deles, né? Isso é uma luta dos indígenas, né? Dos indígenas. Foi algo muito localizado por causa daquela questão lá do Guilherme Boulos, que o Guilherme Boulos passou um recado lá pra galera, a galera se sentiu, e aí foram atacar o Guilherme Boulos na questão do Tapajós. Nós vamos falar aqui um pouco sobre isso, não sobre esse pessoal, nada, sabe? Mas a questão do Rio Tapajós é importante a gente falar aqui, a gente comentar as recentes atualizações. Então eu peço para que você curta aqui esse vídeo, caso você esteja gostando, mas se você também não tiver, ajuda aí, não custa nada, não vai cair seu dedo, curte aí. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos vídeos que eu vou postar aqui e das lives que eu estou fazendo, como essa que o pessoal está assistindo ao vivo. Se aparecer o botão hypa, tem aqui o Pix se quiser ajudar e considere ser membro para você receber conteúdo exclusivo. Vamos ver aqui. IBAMA recomenda manutenção da suspensão de qualquer iniciativa de dragagem no rio Tapajós. O que aconteceu? O IBAMA ele foi lá e fez uma análise técnica ambiental e também jurídica da proposta de dragagem de uma série de trechos no decorrer de aproximadamente 250 km de hidrovias. O que é que acontece? Opa, valeu, Sônia. Muito obrigado, Sônia. Faça como a Sônia Andrade, seja membro ou membra do canal. Valeu, Sônia, seja bem-vinda ou seja bem-vinda de volta, que agora eu fiquei na dúvida se você já era. É o seguinte, né? Essa questão da dragagem, a dragagem ela não é feita ao mesmo tempo na extensão do rio inteiro, entendeu? Por isso que falou aqui, ó, a suspensão das partes e tal, porque você tem uma extensão enorme do rio, né? É uma hidrovia, né? Tem o rio e tem a hidrovia. Não sei se todo mundo tem noção do que é uma hidrovia. A hidrovia, via, é tipo, imagina uma via de carro, só que hidro. Vou fazer uma relação meio besta aqui. O que é uma ciclovia? Ciclo vem de ciclista, né? Via vem do local que o ciclista anda. Então, a hidrovia é uma via de água que passam aí as embarcações que levam para lá, levam para lá, para cá. Escoa, é muito importante essa hidrovia de Rio Tapajós para escoar produtos do agro, por exemplo. E é isso que é uma hidrovia e foi feita através de concessão. Caramba, e eu falando e jurando que estava na tela aqui. E aí, são trechos que dão 250 quilômetros de hidrovia no Rio Tapajós. Aqui tá, quando eu estava fazendo dragagem, dei uma parada após os protestos dos indígenas, né? Guilherme Boulos foi lá e tal, que é até essa matéria aqui, ó, né? Após mobilização indígena, governo suspende dragagem. Isso aqui foi no dia 6/2, tá? É importante lembrar isso aqui que foi falado na época quando houve a parada. Veja só, o governo se manifestou aqui, né? Boa noite, boa noite. Veja só, manifestação aqui do governo. É importante mencionar que as obras de dragagem anunciadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos constituem ação de rotina feitas igualmente em anos anteriores. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que todo ano tem dragagem. Os anteriores tiveram. Por quê? Porque o rio ele é sujeito a várias interferências do ambiente, né? A água fica indo para lá e para cá. Em alguns momentos o nível da água desce, às vezes sobe, mas vai movimentando ali por baixo. Formam bancos de areia, formam todo tipo de coisa, formam bancos de areia onde não deveriam existir um banco de areia. Se pensando em uma hidrovia, obviamente que se não tivesse uma hidrovia, tanto faz como tanto fez. Mas tendo uma hidrovia, tem que fazer a dragagem para que se tenha um percurso livre de acidentes, por exemplo, da embarcação ficar encalhada. Então, é de rotina e não tem nada a ver com a concessão especificamente. Como diz aqui, feitos igualmente os anos anteriores e responde à necessidade de garantir o tráfego fluviário na hidrovia do Tapajós diante do período de baixa das águas. Ou seja, essas obras não têm relação com os estudos de concessão da hidrovia previsto no decreto 12.600. O que é que acontece? Como eu falei, o pessoal se aproveitou dessa questão dos protestos. Se vocês forem pegar anos anteriores, toda vez que tem dragagem tem protesto. Toda vez tem protesto. Absolutamente toda vez. O protesto é ilegítimo, Luan? Não, não é ilegítimo. É legítimo
Porque os caras moram na beira do rio, pô. Então eu não vou aqui vir dizer pra vocês, foda-se os índios. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Você tem sim que ouvir os caras. Inclusive, o Boulos se comprometeu, e o governo, na verdade, como um todo, se comprometeu a ouvir, principalmente naqueles eventos da COP, a galera protestou lá, dizendo, não, a gente vai ouvir sim. Tanto que ouviu. Teve nova manifestação. No caso, o pessoal mirou no lugar errado, né? Porque eles estavam mirando, não, por causa da concessão, e não tinha nada a ver com a concessão. Mas ainda assim, independente da justificativa deles estar equivocada, ainda assim estão certos em relação a eles terem medo do que a dragagem possa afetar ali o meio ambiente, porque, repito, eles vivem na beira do rio. Então é natural que eles se preocupem, beleza? Qual é o problema, entretanto? É que uma parte da esquerda pega essas coisas que acontecem sempre, ficam fazendo, sabe aquele termo em inglês, né? Cherry picking, né? Você vai pensando aqui para você fazer. E o Lula, e o PT, e o BPC. Aí o Tapajós agora é o BPC da vez, né? E o BPC, e o Tapajós, e não sei o que, e o neoliberalismo. É assim, tá? É assim. E esse pessoal faz isso, obviamente, para tentar enfraquecer a imagem do governo. E, enfim, o que eles querem com isso me parece que é a volta do bolsonarismo, né? Não sei, talvez o que me diziam muito é que na época do Bolsonaro o AdSense era muito maior, porque era uma polêmica por dia e tal, aí rendia muito mais o YouTube. E sim, como o Pablo disse aqui, concessão não é privatização de forma alguma. Falar que concessão é privatização é você desconsiderar que, e inclusive boa noite, Carlos, falar que concessão é privatização é você falar que o pato e o ganso são a mesma coisa. E não são, né? O marreco e o pato é a mesma coisa. Por quê? Porque os dois têm bico, os dois têm asa, são parecidos, né? Não são a mesma coisa. O jabuti e a tartaruga são a mesma coisa. É só você olhar para... Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Concessão, você coloca o bem público na mão do ente privado por X anos, geralmente 30, né? Geralmente os 30 anos, não sei como é que funciona aí em questão de hidrovias. E a privatização é literalmente da pessoa. Existem vários problemas nas concessões. Vários. Ou então fale. Não vou falar. Não sou... A Geni já leva pedrada todo dia. Eu não vou ser um que vai tacar pedra na Geni, não. Quem quiser fazer essa vez, fique à vontade. Eu não vou fazer, beleza? Então, vamos continuar aqui e vamos ver aqui. E no oeste do Pará, indígenas de outras etnias se uniram ao protesto contra um decreto que abre caminho para a privatização de hidrovias e dragagem de rios da Amazônia. A manifestação já reúne 1.200 pessoas. O rio Tapajós já é um caminho importante para o transporte de grãos. Só no ano passado levou cerca de 50 mil toneladas por dia. Segundo o governo federal, o decreto estuda a concessão à iniciativa privada dos serviços de navegabilidade. O projeto prevê a possibilidade de dragagem no rio para facilitar a passagem de embarcações maiores. Há um mês, indígenas de 16 etnias protestam contra a medida. Eles ocupam a área de uma multinacional do setor de grãos em Santarém, no oeste do Pará. Ontem, interceptaram uma balsa no rio Tapajós. Teve uma seca extrema em 2024, aonde secou vários garapés. Falaram aí em algum momento, a hidrovia vai sair independente nesse governo ou no outro. No caso, a hidrovia já existe, né? Não é que está se fazendo agora. Esse aí, especificamente, é a dragagem de uma hidrovia que já existe, entendeu? Existe a concessão de uma hidrovia que vai ser feita e existe a hidrovia que se está fazendo. Ou melhor, que se está dragando para melhorar a hidrovia que já existe. Ficou meio confuso o que eu falei, mas acho que deu para entender. Deixa eu botar aqui o resto. Aonde secaram os rios menores, aonde existiam muitos peixes mortos. E com essa dragagem, para navios, bagaça passar, é aonde vai matar mais os povos. Pesquisadores dizem que a dragagem pode intensificar problemas ambientais causados pela contaminação por mercúrio, ligada ao garimpo ilegal no rio Tapajós. Esse tipo de intervenção, né, ela pode provocar
liberação de metais pesados acumulados no leito do rio. Além disso, né, reduzir a fotossíntese dos organismos aquáticos, também comprometer toda a cadeia alimentar e o equilíbrio ecológico que esse rio tem. O projeto do governo federal prevê a implantação de hidrovias em 3 grandes rios da Amazônia: o Madeira, o Tocantins e o Tapajós. A proposta é ampliar a navegação comercial nesses trechos, principalmente para o escoamento de grãos e de outras cargas, pelo chamado Arco Norte. No Rio Madeira, os estudos abrangem o trecho entre Porto Velho e a foz do Rio Amazonas. No Tapajós, o foco está entre Itaituba e Santarém, no oeste do Pará. Já no Rio Tocantins, o percurso vai de Peixe, no Tocantins, a Belém, no Pará, com potencial para integrar os portos do norte. Produtores afirmam que o projeto pode reduzir os custos de transporte, beneficiando inclusive o consumidor final. E é justamente o comentário que o Alan Patrick fez aqui, né? Uma barcaça em hidrovia pode chegar a uma capacidade de carga de 3.000 toneladas, que é o equivalente a tirar uns 30 caminhões das estradas, certo? Aí teremos uma economia na questão de gasolina, ou seja, a diminuição do frete, e com a diminuição do frete, o produto que a barca está levando, né? Barcaça, embarcação, ou seja lá o nome que a gente der, o produto, como foi dito, o produto final, ele é diminuído. Isso justifica poluir o rio? Aí temos um problema. Aí é um debate honesto. Qual é o debate honesto? Olha, a gente tem que escolher entre comércio e poluição. Ou melhor, talvez não tenha que escolher, a depender de como seja feito. Não sou um especialista aí na área ambiental, mas a única coisa que eu sei é que não tem progresso sem destruição, tá? Não tem progresso sem destruição, seja ela ambiental, muitas vezes em questão de empregos, quando a gente já tratou aqui, por exemplo, no avanço da inteligência artificial, a gente já tratou que esses pontos de ruptura, aí falando, né, um pensamento schumpeteriano, toda a economia, no caso, falando uma coisa global, chega a uma tecnologia que tem uma ruptura. Isso gera um processo de crise, que gera um processo de desemprego. O progresso tem disso. Esse tipo aí é um progresso econômico. Vai ter um benefício aqui, um malefício aqui. O que a gente tem que fazer é juntar o benefício e tentar diminuir o malefício, porque geralmente o malefício vai vir. Sabe aquele negócio que eu disse uma vez, que muita gente de esquerda, ela pega porque o progresso gera um problema. Se gera esse problema, então acaba com o progresso. Não é assim. A gente tem que mitigar o problema, diminuir o problema, não acabar com o progresso. Luan, então você está defendendo que os Tapajós morra, se lasca. Não, não é isso. Eu estou dizendo que tem que ter um equilíbrio. Tem que ouvir a demanda do pessoal, tem que ouvir o IBAMA e dizer o que é que está acontecendo aqui. A gente tem como fazer diferente. Você lembra da margem equatorial? O que é que foi feito na margem equatorial? Foi anos, cara. Foram anos até o IBAMA finalmente liberar. E liberou. E agora vai ser explorado. Sabe aquele negócio? Se você não fizer, vai fazer uma potência estrangeira vai fazer, minimizar os danos, pois é inevitável. É inevitável. Na época, parece até que foi 500 anos atrás. O Pedro Ivo, ele fez uma live um dia desse aí, mostrando, né, as questões lá. Alguns de vocês estavam, né? De certeza eu sei que a Ayla tava. Quer dizer, eu não sei também, né? Mas a Ayla acompanha o Pedro Ivo. Pronto, Madeira começou, né? Aí o Pedro Ivo tava mostrando lá, o pessoal defende a China e tal, não sei o que. Da China ninguém fala, que tá trocentas hidrovias lá. Cara, pois é. Aí é aquele negócio. Vai acontecer. Não é nem que vai acontecer. Tem que acontecer. É inevitável. Como o Andrew falou aqui, é inevitável. Mas o que é evitável? A total degradação do rio. Isso é evitável. Que ninguém é maluco de bota a dragagem aí pra destrói tudo. Não, tem que fazer de uma forma segura. Então, buscar alternativas, e principalmente a hidrovia, que é, comparativamente com os outros modais que nós temos, o menor custo e o menor impacto, de maneira geral, ela se torna vital para a sobrevivência e a estruturação do desenvolvimento, tanto da cadeia quanto todo o que vem na sequência, tá? Em relação a
fretes, transporte, fertilizantes, insumos. Então, realmente, ela acaba ajudando o desenvolvimento de uma maneira bastante substancial. O governo federal afirmou que qualquer decisão sobre o decreto só será tomada após o cumprimento de etapas legais, ambientais e sociais, incluindo a consulta às comunidades indígenas. Como a Ayla falou, reflorestar deserto também é um problema, porque você está colocando um bioma onde ele não pertence. Veja, problema vai ter em qualquer iniciativa que tenha a ver meio ambiente com isso. Tem meio ambiente no meio, vai ter problema. Agora, não é porque tem um problema que tem que deixar de fazer, cara. Isso aí é você reduzir a questão a algo que é assim, olha, o governo tá querendo destruir a vida do Tapajós, do pessoal do Tapajós. O governo é mau. É um pessoal que ele fala tanto contra o moralismo, né? Que eles dizem assim, eu sou materialista. Não são questões morais, são questões morais. Eles usam os termos mal. O governo tá fazendo maldades. Quem lembra aí do pessoal no Twitter, famosinho, dizendo a PEC da maldade, a não sei o que da maldade, teto da maldade, sabe? Eles usam, aí vocês aí, imaginem aí de quem eu tô falando, né? Mas esse pessoal usa adjetivos qualificadores morais. São adjetivos. Se você tá qualificando alguém de mal, é uma pessoa ruim, então você tá assim moralizando o debate. Isso é péssimo. Porque todo desenvolvimento ele implica a degradação ambiental. Não tem para onde fugir. Cara. Agora, a gente tem que saber alinhar o progresso com a minimização da degradação ambiental. Por que se tem a Amazônia legal e a ilegal? Porque a ilegal já tá. Você pega aqui e diz, olha, se pegar essa Amazônia aqui, aí já passou do limite da destruição. Tem que destruir só essa parte aqui para não afetar tanto o bioma. Mas se afeta, não afeta? Você não vê esse pessoal lá dizendo, olha, não tem que desmatar absolutamente nada. Por que eles não fazem? Porque que não é do interesse. Não é do interesse. Eles pegam coisas localizadas. Isso daí teve no ano passado, ninguém fez esse inferno. Teve no retrasado, ninguém fez esse inferno. Teve na época do Bolsonaro, ninguém fez esse inferno. Especificamente porque o Boulos foi no Três Irmãos e falou algo que pegou no coraçãozinho deles, aí em massa a galera pegou nesse detalhe para dizer que o Boulos é social fascista, né? O Boulos é fascista, eu sou fascista, você que tá vendo é fascista, todo mundo é fascista, né? Todo mundo, não sobra ninguém, todo mundo é fascista, tá? E aí se criou essa coisa totalmente desnecessária. A discussão sempre é justa. Tem que se fazer a discussão. Aí por isso que eu tô falando desde o início do vídeo. A discussão é injusta? Não. Tanto que o governo vai lá, se comprometeu na COP, foi lá, o Boulos foi lá. O que é injusto é uma meia dúzia de youtubers picareta, um bando de picareta, que pega uma questão que sempre acontece. Dragagem acontece todo ano. Porque todo ano o fluxo do rio muda. Então todo ano tem dragagem. Não tem que ter dragagem. Veja só. Se não tiver a dragagem, o nível do mar vai baixar de tal forma que não vai ter como ter o fluxo daquelas cargas ali, tá? Daquelas embarcações. Se não tiver como passar, não vai passar a mercadoria. Aí faz o quê? Vai ter que fazer todo um contorno, vai ter que botar nas estradas, o preço na ponta vai ficar mais caro, né? Se do nada nenhuma embarcação pudesse nem passar por essa, vamos dizer que não faça mais dragagem em lugar nenhum. Pronto, matou todas as hidrovias. Ia gerar inflação. Ou não é? Ia gerar inflação. O que é que foi discutido aqui na matéria e até o Alan falou aí? Se você bota as cargas na hidrovia, você faz uma economia porque não vai ter trocentos caminhões. Se for comparar o caminhão com a embarcação gigantesca, né? A embarcação consegue ter muito mais carga do que um caminhão. Se fosse falar proporcionalmente, seriam trocentos caminhões comparado com a embarcação. Ou seja, a economia na embarcação. Perfeito? Então, façam de conta que a partir de agora não temos mais como
usar as hidrovias. Porque o que o pessoal está querendo fazer é, não pode ter dragagem, não pode ter concessão, não pode ter nada. Tá bom, então se você fosse, não estou falando de ninguém específico, mas quem fala isso? Você que fala isso, que está me assistindo. Se você fosse o presidente da República, você estaria disposto a sacrificar o bom funcionamento da economia relativo a preços, tá? Falando de preços, que ia aumentar a inflação alimentícia, porque muito do que passa ali são commodities do agro. Ia aumentar os preços. Ia aumentar a inflação. O que é que acontece quando aumenta a inflação e se há um descontrole? O que é que o Banco Central faz? Ele sobe juros. Aí, o pessoal do mercado financeiro ia dar pé para dizer, inflação está descontrolada, vamos ter que subir juros. Aí o Boletim Focus no outro dia estava previsão de juros aumentando. Agora vai aumentar a previsão de juros. Ai, Luan, você está sendo muito catastrófico. Eu estou sendo catastrófico? O que é que acontece quando tem inflação? De forma a você dizer que se passar a noção de que a inflação está fora do controle, o que é que o mercado faz com o Banco Central? Pressiona para subir juros. E quando há uma pressão para subir juros, o que é que o Banco Central faz? Ele sobe juros. É uma relação quase que inequívoca que acontece. Por que o Banco Central em março vai diminuir a taxa de juros? Porque o Banco Central que vai diminuir agora? Porque o mercado disse que é para diminuir. Ah, então quer dizer que o Galípolo é mau porque ele escuta o mercado e tal. Não, é um processo que é inevitável. Tem vídeo aqui falando sobre isso, vários vídeos, é só procurar. É um processo que é inevitável. Quantas vezes eu já mostrei aquela bendita matéria aqui para vocês, da Cassiana Fernandes, avatar lá da JP Morgan, dizendo, olha, se vocês mudarem a meta de inflação, vocês vão ter problemas, tá? Vai ficar o Banco Central sem credibilidade, ameaçando o governo brasileiro. Quantas vezes eu não já falei isso? O pessoal fica reduzindo o problema é desse tamanho. Aí eles pegam e reduzem a isso aqui. É só fazer, não faz porque não quer. Aí se a pessoa fala que esse povo é um bando de imbecil, aí eu tô xingando, tô atacando. É fulano que é descontrolado, é cicrano que faz vídeo falando. Como é que não vai fazer vídeo falando? E olha que eu não tô nem citando ninguém, mas vocês sabem de que eu tô falando. Não vou falar nomes aqui. Não tô afim de falar nomes. Mas todo mundo sabe quem são os babacas que eu tô falando aqui. E aí, você que me assiste, se você fosse o presidente, você estaria disposto a sacrificar, né, o controle da inflação, porque você não quer fazer a dragagem no Tapajós? Você não fazendo geraria uma implicação em cadeia. Aí não só especificamente esse do Tapajós, né? Eu tô falando uma situação drástica, onde alguém tivesse o poder de dizer, a partir de agora acabou as hidrovias, né? Que basicamente tem que acabar a hidrovia, né? É essa a solução? Porque se for essa, vocês são imbecis. Sinto muito. Vocês são imbecis. A Luan, não se estresse. Não tem, meu filho, como não se estressar. Qual seria a saída? Não, quero saber. Porque se não tiver as hidrovias, vai aumentar na ponta no consumidor final. Certo? Vai aumentar na ponta. Vai ter que pegar toda aquela mercadoria que tá naquelas embarcações gigantescas e vai botar tudo em caminhão. Tome caminhão na estrada. Mais caminhão na estrada, desgasta mais a estrada. Já pensaram nisso também? Mais caminhão na estrada, desgasta mais a estrada, porque aquilo são toneladas e toneladas passando todo dia pelas vias. Desgasta mais a rodovia. E o Ministério vai ter que do transporte vai ter que botar mais dinheiro para revitalizar as rodovias, porque vão ter mais caminhões. Mas tudo também. E não é não, é? Ah, eu não tinha pensado em tantas coisas. Claro, porque você é um imbecil. Não xingue, Luan. Aí vocês não sabem porque tem gente que abre live que só falta infartar na live. Aí não sei, o fulaninho aqui tá puto falando. Claro que o cara tá puto. Todo dia vem dessa desgraça, bicho. Falando como se fosse fácil. Bota a mão na consciência, cara. A troco de quê? Porque não vai se eleger ninguém de vocês. Ninguém vai se eleger. Vale a pena mesmo ficar fazendo isso? Vale a pena mesmo? Sinceramente, vale a pena? Entendeu? Enfim,
cada um que faça o que achar melhor, né? Cada um que faça o que achar melhor. O que eu faço de achar melhor é fazer aqui meus conteúdos. Apareceu pra mim isso aqui de novo, notícia de hoje do Ibama. Resolvi comentar, mas aí o pessoal me pergunta, às vezes, por que não faz mais tanto vídeo falando de fulano? Porque irrita, cara. Eu nem citei o nome de ninguém, tô puto. Nem citei o nome de ninguém, tô puto por causa do assunto. Tá entendendo? E a saúde mental, ficar como? Tenho que pensar na minha saúde mental também. E eu tô falando sério, tô zoando não. Tenho que pensar na minha saúde mental também. Mas enfim, você que tá vendo o corte, curta, se inscreva, hype o vídeo, pix aqui se quiser e considere ser membro. É nóis.